Tudo bem com vocês? Quem foi Guilherme Gameplays aqui pra gente reagir a mais um vídeo do Fiasco Games. E hoje a gente vai basicamente reagir ao que aconteceu com os jogos licenciados. Então a gente vai deixando aqui o like no canal e ativando o sininho das notificações. Então vambora. Eu jogando PlayStation 2 nos anos 2000, com certeza se lembra de quando qualquer desenho ou filme famoso ganhava um jogo. Era praticamente uma regra. Estreou desenho novo na TV? Vai ter jogo pra você jogar. Sai um filme no cinema? Aparecia um game também. Quantas horas você já... Falando nisso, eu tenho que começar logo a minha série de Homem-Aranha 2, né, galera? Vou tentar começar essa semana. Perdeu jogando Ben 10 Protetor da Terra, ou soltando teias por Nova York depois de assistir o filme do Homem-Aranha 2. E tinha jogo de tudo: Madagascar, A Era do Gelo, Bob Esponja, Os Incríveis, Pica-Pau e até o galinho Chicken Little. Quem lembra aí do Céu Tá Caindo? Até ele ganhou o jogo naquela época. Mas você já reparou que conforme as gerações foram avançando, esses jogos começaram a desaparecer por completo? Verdade. Hoje em dia parece ser cada vez mais raro ver jogos novos licenciados sendo lançados. E é por isso que hoje vamos tentar entender o porquê que esses games sumiram completamente da indústria. O que de fato aconteceu com esses jogos baseados em filmes e desenhos? Eu também quero fazer série dos jogos de Bob Esponja do PS2. E de Xbox também. E de PS4. E de Nintendo 5. De Homem-Aranha falta um pra eu completar minha saga do PS2. De Ben 10 eu já completei, né, obviamente. De Ratatouille nem sei se eu vou gravar. E dessa ruivinha aqui eu não sei também. Pra entender o que aconteceu com esse tipo de jogo, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Lá nos anos 2000, os desenhos animados, tanto na TV aberta quanto na TV a cabo, tinham um peso cultural gigantesco, o que acabava gerando uma grande quantidade de produtos licenciados. Então era muito comum que os desenhos do momento aparecessem como brindes no McLanche Feliz, nas embalagens de refrigerantes, nos tazos, como vimos recentemente aqui no canal, e claro, nos jogos de videogame. Com esse cenário, tanto os desenhos animados quanto os filmes de animação que chegavam aos cinemas já traziam no pacote um jogo para você jogar no PlayStation 2. E isso já é uma prática antiga. Desde o Atari já acontecia, como por exemplo o clássico caso do jogo do ET. Teve o filme, fez um enorme sucesso, fizeram um jogo também para aproveitar o hype, que não deu tão certo assim, né? Mas se a gente for avançar um pouquinho no tempo, lembrar do Super Nintendo, a quantidade de jogo que a gente teve aí de Batman, Looney Tunes, Aladdin e vários outros jogos baseados em filmes da Disney, né? E o PlayStation 2, com o sucesso que foi, eu não tô falando aqui de poucos jogos, foram dezenas, às vezes centenas de games lançados todos os anos apenas baseado em desenhos animados. E isso funcionava muito bem por alguns motivos. O primeiro era a baixa expectativa. Os jogos licenciados não precisavam ser perfeitos ou oferecer uma experiência transformadora para os jogadores. Eles precisavam ser apenas jogáveis e contar com elementos da franquia adaptada, já que o foco na maioria dos casos era pegar o hype do desenho ou do filme. Tanto é que você pode comparar vários desses games no Metacritic, onde a crítica especializada detona esses games, mas os jogadores adoram, porque no final do dia o cara só quer jogar um pouquinho ali com o Ben 10 se transformando no Alien e não espera que seja o melhor jogo do mundo. O outro motivo era a demanda altíssima. Novos desenhos e filmes eram lançados com muita frequência, então o jogo entrava nessa mesma linha de produção, e era super importante ele sair junto do filme ou do desenho assim que ele começasse a ser exibido na TV ou na tela de cinema, para ampliar a divulgação e aproveitar o sucesso das franquias. Se o filme fosse bem de bilheteria, automaticamente o jogo começava a vender bem também, mesmo o game sendo ruim. E quando trazemos para a realidade brasileira, ainda há um outro motivo que contribuiu para a popularização desse tipo de jogo: a pirataria. Coisa boa. O acesso aos jogos era fácil, barato e gigantesco. Você ia numa feirinha ou camelô aí perto de casa e saía com 5 ou 6 jogos. Então era muito comum que você saísse de lá com alguns games mais clássicos como GTA e God of War, FIFA Street, mas acabava levando junto um ou outro jogo licenciado porque você gostava daquele desenho ou daquele filme que estava em cartaz. E tiveram vários games que ficaram muito populares naquela época, como por exemplo o lendário Ben 10 Protetor da Terra. Esse jogo permitia que os jogadores controlassem
controlasse o protagonista e se transformar em diferentes alienígenas para combater os inimigos em um jogo de ação e aventura com elementos de plataforma. E tinha até Quick Time Events, que imitava bastante o God of War da época, né? Ele é um hack and slash ali do Ben 10. Ele se destacava bastante pela sua jogabilidade rápida e divertida e pelo fato de que cada alien tinha poderes diferentes, o que aumentava bastante o leque no estilo de gameplay. O 4 braços era mais forte, o Chamas lançava o fogo, né? Tinha o XLR8 que batia nos inimigos de forma mais rápida. Na verdade, ali, pra dar o contexto, ele deixava tudo mais lento, né? E é um jogo que eu sempre tô revisitando porque é muito bom. Verdade. Embora aquela limitação de usar apenas 5 dos 10 alienígenas da série, porque o jogo chama Ben 10, mas só tem 5 aliens, o jogo foi bastante amado pelas crianças. Inclusive eu. Dava até pra jogar de 2. Outro exemplo disso também é o Carros, baseado no filme da Pixar. Muitos jogadores que eram crianças na época lembram dele hoje em dia com muita nostalgia, apreciando a forma como capturava a essência do filme. A jogabilidade envolvia exploração, Radiator Springs funcionava como uma espécie de mundo aberto e ao mesmo tempo havia diversos desafios e minigames durante a gameplay. E a crítica especializada até reclamou bastante sobre a repetição de algumas missões e também da câmera, que era bem comum um jogo de Play 2 ter problema ali com a câmera, né? Mas apesar disso, os gráficos eram considerados bons pra época. E a interação com os personagens do filme era um ponto alto. O galinho Chicken Little, pô, lendário, se destacava no PlayStation 2 com um jogo de plataforma que buscava ser fiel ao filme, com gráficos coloridos e uma trilha sonora que misturava composições originais e faixas do próprio filme. O jogo oferecia uma experiência divertida com uma mistura de plataforma e quebra-cabeça. Os Incríveis, então, que era inspirado também no clássico filme da Disney Pixar, que era um jogo de ação e aventura que adaptava o filme de maneira bem fiel. E eu me lembro de ficar agarrado naquele maldito boss que eu chamava de Dr. Octopus, né? Que ele tem vários braços também lá. Principalmente naquela parte do vulcão. Eu achava difícil pra caramba. Eu garrei e não consegui zerar. Mas eu acabava começando o jogo tudo de novo porque eu adorava as primeiras fases. Ratatouille, então, que eu vejo muita gente falar bem e eu preciso experimentar porque eu nunca joguei. Mas toda vez que a gente vai falar de jogos baseados em filmes de animação, tá em todas as listas. Todo mundo fala que era da hora pra caramba. Tanto é que a própria Ana Maria Braga, sim, ela mesmo, disse que o jogo é da hora. É um dos games favoritos dela e eu não tô zoando. Teve jogo aí do Jimmy Neutron, mas eu confesso pra vocês que eu não gostava muito do desenho. Mas ele era um título de aventura e plataforma que lembra aqueles famosos Coletatom. Mas apesar de ser muito nostálgico pra algumas pessoas, esse game contava com missões exaustivas que não faziam jus ao potencial de representar o desenho animado. Credo. Jogo feio. Por outro lado, tinha o Kim Possible, que eu adorava assistir na TV Globinho. E o jogo era uma ação e plataforma divertido e acessível. Não era excessivamente difícil, o que tornava agradável para uma jogatina mais casual, embora oferecesse alguns desafios extras para quem buscava desbloquear todos os itens secretos e roupas. Fora os diversos games que a gente teve de Bob Esponja no PlayStation 2, Bob Esponja, alguns até... Nossa, esse jogo do Bob Esponja, o filme, eu quero jogar muito. Só que é mega difícil achar o jogo do Bob Esponja no PS2. E depois, quando eu comprar, eu vou fazer série. Esse aí é exigência que eu vou fazer. Era um remake, né, pros consoles atuais, pra provar que eram já excelentes no PlayStation 2. E a lista é praticamente infinita. Quando eu falo que a biblioteca de jogos licenciados do PlayStation 2 é gigante, porque é mesmo. Isso porque eu nem entrei nos jogos baseados em animes, como Bleach, Dragon Ball, que tiveram vários, e Yu-Gi-Oh! E também Naruto, que foi uma febre aproveitando o hype, principalmente do Brasil, de quando o desenho passava no Bom Dia e Companhia. O desenho tava lá, passando a saga do Itachi chegando na vila, o Naruto treinando no Jiraiya e a gente no PlayStation 2 jogando o quê? Naruto Shippuden Ultimate Ninja 2, com o Naruto já crescido, tomando spoiler, inclusive, né? Muitos também sentem nostalgia com os jogos da franquia A Era do Gelo. Eles costumavam ser elogiados por conta dos gráficos considerados bons pro PlayStation 2 e pela fidelidade com a obra original. Eu não posso esquecer também do Madagascar, baseado no filme da DreamWorks, que era um jogo de aventura e plataforma que permitia controlar todos os animais protagonistas. A jogabilidade envolvia plataforma, resolução de quebra-cabeças e minigames variados.
Now we got it working. E eu vou falando aqui, vou desbloqueando diversas memórias. Tinha o jogo do Kung Fu Panda, Scooby-Doo teve pra caramba também. Nossa, se eu ficar aqui eu vou falar de jogos até amanhã. Liga da Justiça, Jovens Titãs, jogo do Batman. Tá maluco? Todos esses viraram jogos porque havia muita demanda. E muitos deles, inclusive, tinham versões diferentes dependendo do videogame que você jogava. Porque saía uma versão pra PlayStation 2, outro pro Game Boy Advance e até mesmo versões mais adaptadas pra celular. A variedade era absurda. Impossível citar todos aqui. Se você lembrou de algum lendário, comenta aqui embaixo também. Então, considerando tudo que falamos até aqui, não há dúvida de que a era de ouro dos jogos licenciados aconteceu durante a sexta geração de consoles. Entre os anos 2000 e 2008, o mercado foi tomado por diversos títulos baseados nesses desenhos animados, filmes ou franquias infantis no geral. O interessante é que muitos desses jogos tinham orçamentos apertadíssimos, eram desenvolvidos em tempo recorde com equipes pequenas e motores gráficos reaproveitados. Só que mesmo assim, eles vendiam bem. E o motivo para isso dar certo era muito simples. Eles tinham seu público-alvo muito bem definido, que era a molecada, que não comprava esses jogos buscando o melhor gráfico de última geração, o melhor sistema ou coisa do tipo. Ele só queria entrar naquele mundo que era idêntico ao que ele via na tela da TV e controlar aquele seu personagem favorito, poder virar o Alien do Ben 10, ser o Senhor Incrível, soltar poder, teia pelas ruas de Nova York e por aí vai. E a grande verdade é que a maioria desses jogos não agradavam nem um pouco a crítica, até porque ele não é o público-alvo. Mas então, a pergunta que fica é o que aconteceu de fato com esses jogos? Se os games vendiam bem, se a galera curtia, se tudo parecia estar funcionando, por que o mercado começou a mudar com o avanço das gerações? A resposta, em partes, tá no público também. Porque ele mudou e a gente cresceu. Aquela geração que jogava Kim Possible, Ben 10, Pica-Pau, Madagascar no PlayStation 2, cresceu e passou a dar mais atenção a outro tipo de jogos e conteúdos. Sem contar que o nosso tempo também diminuiu. Agora a gente terminou a escola, tem as preocupações da vida com os trabalhos, arranjar um emprego, dividir esse tempo com a família, namorada. E é comum a gente se interessar por narrativas mais maduras, mecânicas mais sofisticadas e experiências mais complexas. Enquanto isso, em paralelo, os desenhos também passaram por uma mudança. Sem contar que a TV perdeu espaço para a internet, YouTube, streaming e redes sociais passaram a dividir a atenção da criançada. Hoje, muitas crianças nem assistem mais os desenhos como antigamente. Elas acompanham criadores de conteúdo, assistem vídeos curtos, jogam em celular, e isso afeta diretamente o mercado como um todo. Porque se o público mudou, tanto em faixa etária quanto em hábitos de consumo, o modelo de fazer jogo baseado em desenho tradicional também precisou se adaptar. Mas a verdade é que esses jogos, eles não sumiram completamente. Você pode não perceber, mas eles continuam sendo lançados. Só que agora são feitos por uma geração que talvez nem saiba direito o que é um PlayStation 2. Se você procurar nas lojas digitais, principalmente nos consoles mais novos, você vai encontrar títulos como Peppa Pig World Adventure, jogo Game of the Year, tá maluco? Tem o game também da Patrulha Canina, que eu nunca vi um episódio, não sei nem do que se trata, sei que é alguma coisa de cachorro. Games da Ladybug e até mesmo o Baby Shark ganhou o jogo. Se esses games não são lançados para PlayStation ou Xbox, eles estão sendo lançados por uma versão mais simples no celular. Até mesmo o próprio Ben 10 recebe jogos novos. Os dois últimos que foram lançados eu zerei e platinei. Não é a melhor coisa do mundo, mas eu me diverti pra caramba. Principalmente com o Ben 10 Power Trip. Pensa num game que é bugado pra caramba, mas ele é baseado no desenho reboot de 2016 que não agradou quase ninguém do público que acompanhava a primeira geração de Ben 10, que é totalmente pensado pra galera mais atual. A jogabilidade é simples, você controla o Ben, só que em um mundo aberto, precisa resolver vários puzzles básicos e o jogo é bugadaço. É item que some, você buga na parede, mapa que não aparece, item que você pega que não contabiliza. Mas no final do dia, eu me divertia pra caramba jogando. Se bem que já tem um tempo que não tem jogo novo do Ben 10. Esse aí saiu em 2020, talvez, 2022, não lembro agora. Cadê o jogo Porque não tem jogo novo do Ben 10. Esse aí saiu em 2020, talvez, 2022, não lembro agora de cabeça. Mas esse Ben 10 aqui é mais um da Outright Games, que é uma empresa que merece um destaque aqui nesse vídeo. Essa publisher virou especialista exatamente nesse nicho. Eles lançam jogos licenciados de desenhos e filmes há muito tempo. E o mais interessante, eles fazem isso como uma consistência impressionante. Lançam entre 5 a 10 jogos por ano, com foco nesse público infantil. Pra vocês terem uma ideia, eles fizeram... Eu nunca acho esse jogo do
Steven Universe pra comprar. Que ódio. Eu quero comprar esse jogo, só que eu não acho poder trazer série no canal. Ele é muito difícil, velho. Não tem na PS Store, tá ligado? Aí me complica. Jogos da franquia Velozes e Furiosos, que não adaptou nenhuma história de nenhum dos filmes e apresenta uma versão mais infantilizada e acessível pra criançada. Se você olhar a página deles na Steam, vai ver uma chuva de games que foi feito por eles, jogos dos Transformers e muito mais. Recentemente, aventurando nesse mundo de jogos licenciados, eu descobri até mesmo um game novo pra PlayStation 5 das Três Espiãs Demais. O desenho clássico da TV Globinho ganhou uma temporada nova em 2023, apresentando as protagonistas com um design mais atualizado. E aí resolveram lançar esse jogo pra aproveitar o hype. Eu comprei o jogo pra gravar no Fiaspeiro uma gameplay e pasmem, eu me diverti. Eu achei legal. Se você não conhece esse meu novo canal onde eu só posto gameplay, eu vou deixar um cardzinho aí pra você se inscrever depois. Mas assim, ele é um jogo bem simples, com visão isométrica, que tem uma direção de arte fiel ao desenho e uma jogabilidade divertida, dá até pra você jogar de dois. Você precisa ficar intercalando entre as personagens pra resolver pequenos puzzles durante as fases. Não é incrível, não é a melhor coisa que eu já joguei na minha vida, mas é aquela memória de eu estou jogando com as Três Espiãs Demais, que quando eu era criança eu queria ser muito um espião, ter aqueles apetrechos delas que tem poderes, né, o batom que sai raio laser, a outra que corre mais rápido, tem um negócio a jato, a mochila a jato, tem essas coisas erradas, sabe? Exato. Mas agora, quando a gente fala daqueles jogos licenciados baseados em filmes, que não são animações ou séries de TV, a situação é um pouquinho diferente. Ainda nos anos 2000, todo filme blockbuster virava jogo, e muitos eram bons. A gente teve aí Senhor dos Anéis, ou até o lendário X-Men Origins do Wolverine, né? Que o jogo era muito melhor do que o filme. Sem contar de Harry Potter, que contava com vários títulos competentes. Ou o clássico Homem-Aranha 2, que era excelente em mecânica, gráficos e no fator diversão, sendo considerado um dos melhores jogos baseados em um filme. Dá até pra afirmar que se fosse hoje em dia, cada filme que lançou da Marvel, do MCU, né? Do universo aí dos Vingadores, ia ter um jogo próprio. Mas na era ali do PlayStation 3 e Xbox 360, a qualidade desses games caiu bastante. Ainda tínhamos alguns exemplos, como o jogo do Thor, do Lanterna Verde e até mesmo do Capitão América. Ou o The Walking Dead Survival Instinct, que é bastante mal falado pela crítica e considerado como um dos piores jogos, mas que eu achei divertidaço. O jogo é tão ruim que é bom. É sério, não tô zoando. E eu não posso esquecer de falar também dos jogos de Lego, né? Que teve uma cacetada deles. E ofereciam experiências quase sempre divertidas também. Porém, nos últimos anos, os jogos licenciados desses filmes e séries desapareceram por completo. E quando aparecem, geralmente é uma catástrofe. E eu posso destacar aqui o trabalho da Game Mill Entertainment como uma das principais responsáveis por esse declínio. Essa publisher parece apresentar um modelo de negócio simples. Ela compra a licença de filmes e séries famosas como The Walking Dead, Avatar, Cobra Kai e contrata estúdios pequenos de países com mão de obra acessível, como por exemplo a brasileira Flux Games. Dessa forma, ela acaba lançando jogos feitos às pressas, com orçamento mínimo e muitas vezes com uma qualidade bem duvidosa. O The Walking Dead Destiny, por exemplo, lançado em 2023, é considerado o pior jogo do The Walking Dead da história. Tanto que aqui no YouTube virou moda todo mundo jogar esse game pra dar risada. Porque os gráficos eram feios, bugs absurdos e uma premissa que não agradou nem os fãs da série e quem também só gostava de jogos de sobrevivência no apocalipse zumbi. E detalhe, esse jogo foi feito pelo estúdio brasileiro Flux Games. Eu não sabia disso, é um jogo brasileiro. Outro exemplo recente é o jogo do Avatar, a Lenda de Aang, que saiu recentemente pra todas as plataformas, que quando eu vi os trailers me parecia ter aquela mesma vibe dos games do Avatar de PlayStation 2, que é outro que eu não citei aqui, que eram super legais, mas se tornou um dos jogos mais medíocres da franquia, que foi bastante criticado por suas missões repetitivas e pouco desafiadoras. Mas aí eu fico até me perguntando, será que essas críticas vieram de quem cresceu ou da criançada que jogou e não gostou também? Tem essa, né? Olha eu sendo pego no meu próprio argumento aqui. Mas tudo isso mostra como a Game Mill parece operar, mas aqui é tudo no achismo, tá? Ela terceiriza para estúdios de países onde o dólar vale mais, corta custos ao máximo e entrega produtos com qualidade bem duvidosa. Mas vale mencionar que tem um movimento bem legal rolando nos últimos anos, a volta dos jogos licenciados com qualidade de verdade, voltado para quem na verdade cresceu nos anos 90 e 2000. Um dos melhores exemplos disso é o jogo das Tartarugas
Tartarugas Ninja Shredder Revenge. O jogo pegava todos aqueles elementos daqueles games clássicos beat'em ups dos anos 90 e trouxe de volta com um visual caprichadíssimo, jogabilidade fluida e um multiplayer muito viciante. Esse jogo que eu zerei diversas vezes, inclusive, é excelente. Outro caso também foi aquele jogo dos Power Rangers, que é mais um beat'em up nesse estilo pixelado retrô, com trilha sonora empolgante e muitas referências à série original dos anos 90. Um verdadeiro presente pra quem cresceu vendo Power Rangers na TV. E até jogo da Marvel vai ter nesse estilo também, feito pela galera que fez as Tartarugas Ninja. E parece tá incrível. Esse eu quero muito jogar, pô. Com o Homem-Aranha ali dando porrada na galera, soltando teia, enquanto tá o Capitão América também, tá muito louco. Marvel Comics. Depois de toda essa viagem no tempo, chegou a hora de juntar as peças e responder de uma vez por todas a pergunta que deu origem a esse vídeo. Afinal, onde foram parar os jogos licenciados? Eles realmente sumiram? Não. Eu vou dividir essa resposta em duas partes. A gente viu que os jogos de desenhos animados ainda existem, não sumiram, mudaram de né? público, Só diminuiu não tem um pouco. tanto quanto antigamente, mas ainda tem em boas quantidades, mas talvez não esteja tão presente no seu radar. Ou se tiver, provavelmente tá porque você tem filhos já, cresceu, casou e precisa encontrar esses games pra você jogar com eles. Mas a real é que a gente cresceu, mudou de foco e deixou de jogar esses games com uma certa frequência. Mas agora, jogos licenciados baseados em filmes, esses sim desapareceram por completo. Eu até sinto saudade um pouco disso, sabe? Pô, imagina um jogo novo dos Vingadores baseado no filme. Talvez não ia ser muito bom, mas ia ser interessante. E isso aconteceu por uma série de motivos interligados, que tem mais a ver com negócios, mercado e custo-benefício do que com a nostalgia. A questão aqui é que o modelo antigo se tornou insustentável. No passado, as empresas apostavam no modelo apressado de produção. O filme saía no cinema e em paralelo estava sendo desenvolvido um jogo para lançar junto. Isso gerava jogos com prazos absurdos de produção, às vezes menos de um ano até, equipes pequenas, orçamentos apertados, qualidade baixa e mecânicas extremamente simplificadas. Não é à toa que, quando a gente vai falar de jogos baseados em filmes, principalmente que não são de animações, a grande maioria deles é lembrado com certo preconceito, né? São poucos os games que se salvavam. E o objetivo era claro, surfar o hype do cinema, vender rápido e depois cair no esquecimento. Era marketing estendido. Não era uma obra pensada pra durar pra sempre, sabe? Só que com o tempo o público gamer mudou, ficou mais exigente. E convenhamos, né? Se fosse sair um jogo baseado nos filmes atuais, se não chegar com aquele gráfico super realista, chegar de forma cartunesca, um jogo de um filme que é live action, ia causar bastante estranhamento. E ao longo prazo, o resultado disso foi vendas fracas e a reputação manchada dessas empresas que faziam esses jogos, que eram bombas praticamente. Mas a pergunta que fica agora, você já tinha reparado que esse tipo de jogo desapareceu por completo? E quais desses games... Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que gostou. Se gostou, deixa o like no canal e sininho das notificações. Deixa o like aí, já vai se inscrevendo aqui no canal, né, também. Se inscreve lá no canal do Fiaspo. E é isso, gente. Até a próxima. E vocês, já tinham reparado que os jogos licenciados estavam dando uma sumida? Deixa nos comentários, que eu vou estar lendo tudo.